Então vamos dar início ao nosso curso de PowerPoint do nível básico até o nível avançado. Essa primeira aula nós vamos falar da interface do PowerPoint. Interface é tudo isso que você está vendo aqui na sua tela. Então, por exemplo, tudo isso aqui é chamado de interface. Tudo que você consegue ver dentro do PowerPoint é interface. Então nós vamos falar sobre isso. Nós também vamos falar de outros conceitos. Vou abrir aqui a apresentação. Como eu mencionei para vocês, né, interface é o que nós vamos estar falando, e nós vamos falar também de como nós podemos utilizar o PowerPoint. Muitas pessoas acreditam que o PowerPoint ele pode ser usado somente para apresentação, mas na verdade não é. Você tem outras funcionalidades que esse programa ele nos oferece, como criação de vídeos. Isso, você pode criar vídeos dentro do PowerPoint, você pode criar vídeos animados, vídeos institucionais, onde você consegue dar movimento aos personagens que está nesse seu slide, depois você pode converter em vídeo e você acaba tendo um vídeo produzido dentro do PowerPoint. Nós podemos também fazer a criação de jogos, estilo show do milhão. Nós também podemos criar gráficos dentro do PowerPoint, gráficos bem avançados, com visual muito bonito, com visual muito atraente mesmo. E além disso tem outras funcionalidades e logicamente que a principal função do PowerPoint é a apresentação de slides. E com ele você também consegue fazer apresentações bem dinâmicas, apresentações onde você consegue fixar a atenção do seu público. Eu te garanto que no final desse curso você vai deixar de usar slides somente com tópicos, né? Onde muitas pessoas vai colocando tópicos dessa forma e ele chega lá no final do slide, ninguém mais consegue aguentar o cara falar, porque toda a apresentação dele é baseada em tópicos. Então quando a sua apresentação ela tem animação, tem cores, tem outras funções que você vai aprender aqui dentro desse curso, com certeza o seu público vai conseguir prestar mais atenção no que você está falando e a sua mensagem, com certeza, ela vai ser mais clara. Então nós já encerramos essa primeira etapa, que é como podemos usar o PowerPoint. Você já aprendeu que o PowerPoint não serve exatamente para apresentação de slides, ele tem outras funções. E só lembrando que essa aula nós vamos abordar todos estes conceitos: faixa de opções, barra de acesso rápido, menu arquivo, painel de slide, slide atual, anotações e comentários, barra de visualização, área do slide, zoom, opções de visualização da faixa de opções, nome do arquivo, minimizar, maximizar e também fechar. É isso que nós vamos estar aprendendo aqui nessa aula. Quando você abre o PowerPoint, essa é a tela que é apresentada para você. Aqui ele traz alguns slides prontos que você pode usar nas suas apresentações, mas como esse é um curso que você vai aprender o nível avançado, você vai poder também estar criando as suas apresentações de acordo com o seu desejo, sem estar utilizando essas opções pré-programadas. Essa é uma aula que nós vamos falar mais para frente, na verdade é a quarta aula, que nós vamos falar sobre a criação de slides. Nesse caso nós vamos aprender sobre as áreas do PowerPoint, então você pode estar clicando em apresentação em branco. Quando você clica na apresentação em branco, essa é a tela apresentada, essa é a interface do PowerPoint. Então aqui no caso eu tenho a barra de menu, logo aqui acima, onde eu destaquei em azul, tudo isso aqui é chamado de barra de opções, na verdade. O nome correto é barra de opções, mas é aqui dentro que nós encontramos os menus. Então, por exemplo, aqui tem o menu inserir, design, transições, animações. Cada clique que você vai dando são funções diferentes, opções diferentes que o PowerPoint nos apresenta para a gente estar trabalhando na criação dos nossos slides. A opção arquivo, ela não apresenta nenhuma funcionalidade. O que ela vai fazer, quando você clica sobre ela, então você pode estar clicando aí no botão arquivo, essa é a tela que é apresentada. Aqui dentro você pode criar um novo documento, você pode salvar como, imprimir, compartilhar, você pode exportar. Aqui dentro das opções, nós vamos aprender na próxima aula como personalizar, como programar salvamento automático. São algumas opções que é apresentado aqui para nós quando a gente clica em arquivo. Para voltar para a tela de desenvolvimento dos nossos slides, você pode estar clicando nessa seta. Se você clicar aqui, ele vai fechar o PowerPoint. Então você clica nessa seta para você estar voltando. Então nós já aprendemos onde está a faixa de opções, que também são os menus. Logo aqui acima, onde eu estou com o mouse parado, tem um botãozinho para baixo. Aqui ele é chamado de barra de acesso rápido. Olha só, personalizar a barra de ferramenta de acesso rápido. O que significa? Aqui você pode estar inserindo novos botões nessa barra, onde você consegue ter o acesso mais rápido a esses botões. Por exemplo, aqui eu já tenho a opção de repetir, que é o Ctrl Y, né? Um exemplo, como você utilizaria o Ctrl Y. Denner, que é meu nome. Eu vou dar um Ctrl Z porque eu não gostei do que eu escrevi, então eu escrevi errado, e eu vou dar um Ctrl Y para voltar o desfazer. Então o Ctrl Z desfaz, o Ctrl Y refaz o desfazer. Tudo bem? Então ele já tem aqui esse botão de acesso rápido aqui, o botão voltar, que na verdade é o botão de desfazer, quando você aperta é o famoso Ctrl Z. Aqui é o botão de apresentação de slides.
ou justamente a tecla de atalho F5, que é onde você vai começar a apresentar em tela cheia a apresentação que você está fazendo. Então, para adicionar e remover botões aqui, você vai clicar nessa seta e aqui você pode estar marcando alguns botões pré-programados que ele já trouxe. Então, por exemplo, desfazer, refazer e iniciar do começo, que é o botão F5, ele já traz para mim pré-programado. Então, eu vou desmarcar, perceba que saiu o ícone de atalho para a apresentação do meu slide. Se eu apertar desfazer, da mesma forma ele desfaz, ele remove ali o ícone de atalho e também se eu apertar o desfazer, ele remove todos os botões de acesso rápido. Dessa forma eu não tenho nenhum botão de acesso rápido, mas você pode colocar novos botões ou remover outros botões. Então você vai clicando aqui em salvar, ele vai trazendo salvar. E além disso você pode trazer outros comandos que ele não está me apresentando aqui como algumas opções, que é clicando em mais comandos. Quando você clica aqui, ele abre essa tela e você tem todos esses comandos aqui na lateral para adicionar aqui. Então quando você clica num determinado ponto, por exemplo, eu vou clicar em novo arquivo, para mim abrir um novo arquivo, né? Eu clico sobre ele e venho no botão adicionar e vou clicar em salvar. Perceba que ele trouxe aqui para mim agora o ícone de novo. Quando eu clicar, ele vai abrir para mim uma nova opção de PowerPoint, né? Então eu tenho dois PowerPoint abertos, olha só. Consegue ver? Esse de baixo é o que eu estava escrevendo e agora eu tenho esse aqui que eu adicionei como novo. Eu posso clicar aqui e adicionar um novo documento para mim estar trabalhando. Lembrando mais uma vez, clica sobre esse botão para baixo, você vai em mais comandos e aqui você vai adicionando. Basta você clicar e depois de clicar também em adicionar, ele traz para cá. Você clicando em OK, automaticamente esse atalho já passa a estar aqui na barra de acesso rápido. E para remover é a mesma questão, você pode estar clicando na opção salvar e colocar remover, que ele passa para cá, depois que você der um OK, ele refaz de lá. Então eu vou fazer isso para vocês verem, eu vou clicar em salvar, remover, eu também vou remover o novo arquivo, vou remover e também vou remover o colar, deixando tudo livre. Perceba que aqui eu tenho dois arquivos de acesso rápido, o salvar e o novo documento. Então agora eu vou clicar em OK, perceba que saiu todos porque eu pedi para remover. Essa área que eu estou destacando em azul, ela é conhecida como painel de slides. É aqui que você vai poder estar vendo todos os slides que está sendo criado na sua apresentação. Então eu vou criar bastante slides aqui para vocês verem. Vou criar até 20, ok? 20 slides. Então aqui você consegue ver todos os slides que você está criando. Eu vou colocar um design bem rápido sobre eles. E eu vou mudar a cor de alguns, só para você estar vendo a diferença. Ok. Então eu tenho 20 slides criados, mas 2 slides são diferentes. Considerando que eu queira estar acessando o slide 20, você pode estar clicando sobre essa barra, descendo até o slide 20, aliás, o slide 18, né, que é o slide que nós colocamos de cor vermelha. Quando você clica sobre ele, ele é destacado aqui na minha área principal, que é conhecido como área do slide. Então a área do slide é tudo que está dentro aqui dessa área, né? Na verdade a gente pode tanto colocar informações dentro do slide quanto fora do slide. Então, por exemplo, mesmo que eu tenha um arquivo fora dele, ele ainda é na área do slide porque ele tem todo esse campo, né? Todo esse campo aqui é conhecido como área do slide. E a mesma questão para o slide 3. Então, se eu basta eu clicar no slide 3, que ele traz aqui para mim a apresentação que eu estou fazendo no slide 3, aí sim eu posso estar modificando para tudo que eu precisar refazer aqui no meu trabalho. Um outro detalhe que é importante, por exemplo, quando você faz a apresentação muito extensa, a apresentação com muito slide, 80 slides, 100 slides, mais do que isso, é muito interessante que você consiga visualizar o slide que você está clicado naquele momento. Então, por exemplo, estou no slide 17, apesar de ter o 17 aqui ao lado, ele também apresenta para mim aqui abaixo qual é o slide que eu estou. Então, por exemplo, o slide que eu estou nesse momento é o slide 17. Então eu tenho 17, eu estou selecionado o slide 17 e eu tenho um total de 20 slides. Se eu clicar e fazer mais slide, perceba que aqui ele vai aumentando esse último número. Significa que eu tenho até 22 slides. Um outro botão que ele é muito útil em apresentações é o botão de anotações e comentários. Então, por exemplo, justamente esses dois.
Então, se você tem uma informação que é importante você passar durante a sua apresentação, você pode estar utilizando esse espaço para estar inserindo um comentário. Não esquecer de fazer. Aí você vai lembrar na hora qual é a questão que você precisa estar lembrando durante a sua apresentação. Há duas formas de você acessar essa parte de anotações. A primeira é justamente clicando em anotações, ou você pode parar o seu cursor entre essas duas linhas. Perceba que eu tenho duas linhas aqui. Então, quando você para o cursor sobre elas, você pode arrastar para cima. E aí, da mesma forma, você pode estar escrevendo os seus textos. Ok? Para apagar, seleciona, aperte Delete e já apagou. E para fechar essa barra é a mesma coisa. Você clica em cima e vai voltando com ela para a posição original. Ou então você pode deixar ela no lugar que está e basta clicar em anotações que ela volta também automático. Também tem a opção de comentários. Ele é um pouco diferente da forma de se usar. Nós vamos aprender também mais à frente. Mas é uma opção também muito útil da gente estar aprendendo a utilizar. Esse espaço ele é conhecido como barra de visualização. O que significa? Eu tenho 22 slides criados na minha apresentação. Considerando que eu esteja no slide 2 ou no slide 3, eu quero estar acessando o meu slide 22, que é o último. No lugar de eu ficar clicando nessa barra e descendo o tempo todo, que pode ser incômodo, você pode estar vendo apresentações do seu slide de forma diferente. Então aqui está na opção normal, onde a barra de slide fica na lateral e minha área de slides fica no centro, né, que é a forma mais tradicional da gente trabalhar. Mas você clicando aqui nessas caixas, ele vai modificando a forma de se trabalhar. Então aqui agora eu tenho em caixas. Então eu tenho 3 slides sendo apresentados por linha. Eu posso descer. Clicando sobre ele, eu posso então trazer ele aqui para a minha área de apresentação total, né? Dando 2 cliques sobre ele, ele vai abrir o slide que eu quero. Da mesma questão, é no slide, pode ser o slide 22. Você dando 2 cliques, ele vai apresentar aqui para nós o slide para nós estar trabalhando e editando ele. Tem outras opções, que é o modo de exibição de leitura, onde ele abre na tela inteira. Para você sair dessa tela, você pode clicar aqui na opção normal, ele volta para a forma tradicional. E esse último botão, que é o botão de apresentação de slides. Lembrando que eu tinha um botão logo aqui em cima, né? Eu vou voltar ele para cá, que é iniciar do começo, e vou clicar sobre ele. Eu vou estar selecionado o slide 3, perceba que o slide 3 é destacado diferente dos outros, e vou clicar nesse botão iniciar do começo ou apertar na tecla F5, que é o botão para a gente dar início às nossas apresentações. Eu clicando nele, o meu slide ele abre. Eu estava com o slide selecionado, o slide 3. Você está vendo dessa forma porque eu tenho 2 monitores. Se você tiver um monitor, você não vai estar vendo essa tela, você vai estar vendo essa tela aqui agora. Ok? Então, o seu slide vai abrir como é uma apresentação normal, que é em tela cheia. Então, vocês perceberam que eu estava selecionado o slide 3, que é o slide todo amarelo, mas quando eu clico em F5, ele me apresenta o slide azul. Por que isso aconteceu? Porque o próprio nome já diz, iniciar do começo, que é a tecla F5. Então, sempre que eu apertar F5, eu posso estar no slide 22, no slide 18, que é o slide colorido, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu apertando F5, ele sempre vai me apresentar o slide 1, porque eu estou dando a ordem de começar do começo, ok? Com o F5. Então, esse botão aqui ele é diferente. E clicando sobre ele, vai abrir exatamente o slide que eu desejo. Então, por exemplo, eu estou no slide 3, agora eu vou acionar esse botão, que é a apresentação de slides, perceba que abriu o slide que eu estou. Dessa forma, não abriu o primeiro slide, que era azul, ele abriu o slide 3, que é esse slide com destaque amarelo. A mesma coisa, eu vou descer até o slide 18, clicando sobre ele, vindo em apresentação de slides, eu clicando, ele vai abrir para mim esse slide vermelho. Isso é muito importante durante uma apresentação, considerando que você precisa voltar, minimizar a sua apresentação para acionar algum arquivo ou para corrigir algo que ficou durante a sua apresentação e você já está lá no slide 50. Se você iniciar do começo, você vai ter que ficar passando slide por slide e isso vai se tornar um tédio para o seu público estar vendo, você repassar todos aqueles slides até chegar no seu slide que você tinha parado anteriormente, que poderia ser o slide 50. Então, dessa forma, você consegue pausar a sua apresentação e retornar do ponto que você desejar, o exemplo do ponto que você parou. Então basta vir em apresentação de slides e você já inicia o ponto que parou. Aqui ao lado eu tenho a opção de zoom, onde eu posso dar zoom. Entre 40 e 70 é a aplicação de zoom que é agradável para se trabalhar. Então vamos considerar que eu esteja com 48 e eu estou com dificuldade de selecionar essa linha. Então eu posso vir e dar um zoom
e aproximar o máximo possível dessa linha. Agora ficou mais fácil de estar selecionando e depois eu posso simplesmente estar voltando. Em qualquer ponto que eu clicar na linha ou clicar em cima dessa barra e arrastar, ele vai para o ponto desejado. Eu deixei ele agora no zoom 51. Esse botão ao lado é um botão que pode ser muito útil quando você está trabalhando com um zoom muito alto ou com um zoom muito baixo. No lugar de você ficar aqui clicando nessa barrinha e tentar ajustar de forma manual, que o slide ele ocupe a melhor área para se trabalhar, eu posso simplesmente clicar sobre esse botão que ele vai ajustar para mim de forma automática e deixando a minha área de slide com um visual bacana para mim estar acionando todos os elementos que estão no meu slide. Aqui acima eu tenho esse botão, que é o botão de opções da faixa de visualização. Nós aprendemos anteriormente que faixa de visualização é toda essa parte onde nós conseguimos estar acessando os menus. Então esse botão ele vai estar configurando essa área. Na verdade ele não vai estar configurando, ele vai estar reposicionando a faixa de opções. Um exemplo, eu vou clicar sobre ele, eu vou primeiro ocultar a faixa de opções automaticamente. Eu clicando, perceba que eu não tenho mais acesso à faixa de opções, agora eu só tenho os meus slides para trabalhar. Como que eu faço então para voltar até a faixa de opções? Basta você clicar novamente aqui nessa setinha para cima e selecionar mostrar guias. Agora ele mostrou guias para mim, mas ele não trouxe as opções. Para mim agora está visualizando as opções, eu tenho que clicar em cada menu e ele vai apresentando para mim as opções. Elas não estão mais fixas aqui, essas opções, agora só estão os menus fixos. Eu clicando fora é recolhido as opções de cada menu. Eu voltando aqui na opção de exibição e clicando em mostrar guias e comandos, que é a apresentação padrão do PowerPoint, ele volta para mim de forma original, já apresentando as opções, mais os menus. Outro ponto importante é o nome do seu arquivo que você está atualmente. Perceba que eu estou com a apresentação 3, porque significa que esse arquivo ele não está salvo, porque toda vez que você abre um novo arquivo, ele traz como apresentação 1, apresentação 2, apresentação 3. Como eu estou com o terceiro PowerPoint aberto, por isso que ele é apresentação 3. Se eu tivesse somente com 1, seria apresentação 1. E a partir do momento que eu salvar esse documento, esse nome muda, porque agora eu passei a mudar o nome desse arquivo. Por exemplo, eu vou salvar ele. Então agora que eu salvei o arquivo, ele mudou o nome. Antes era apresentação 3, agora é aula 1 do curso básico avançado de PowerPoint. Então quando você salva, você consegue visualizar aqui na barra superior qual é o nome do seu arquivo. Isso é muito importante para quando você tem dúvida de qual arquivo que está aberto. Então você olhando aqui, você já consegue identificar de forma rápida qual é o tipo de apresentação que você abriu. E nós temos outros 3 botões no canto superior, que eu acredito que todos já conhecem, que é o botão de minimizar. Quando você clica, o programa ele é minimizado. Perceba que o programa ele não fechou, ele só foi minimizado. O maximizar é justamente essa questão de ele aumenta, né, ele expande. Então, como o meu PowerPoint não está ocupando toda a tela, quando eu clico nesse botão do meio, ele passa a ocupar toda a tela. O botão fechar, quando eu faço uma modificação e essa modificação ela não é salva e eu clico no botão fechar, antes de fechar ele pergunta se eu quero salvar essa minha apresentação. Quando eu não tenho nenhuma apresentação salva, por exemplo, eu vou salvar essa apresentação, como eu já salvei ela uma vez, eu posso usar a tecla de atalho Ctrl B para mim estar salvando. E clicando agora em fechar, ele vai fechar de forma automática sem me perguntar se eu quero fechar ou se eu quero salvar, porque ele já entende que depois que eu salvei pela última vez eu não fiz mais nenhuma modificação na minha apresentação. Então pessoal, essa é a nossa primeira aula, é uma aula bem básica mesmo, que é da interface do PowerPoint, mas para você que nunca teve contato com esse programa, provavelmente você aprendeu algumas coisas que é bacana para você estar melhorando as suas apresentações no dia a dia, né? Na verdade o que eu coloquei nada vai melhorar em suas apresentações, mas vai melhorar o acesso a certos botões e isso vai deixar o seu trabalho mais prazeroso. E você deixando o seu trabalho mais prazeroso, você passa a gostar mais desse programa. Então essa aula se encerra e a gente se vê na segunda aula.